aqui com prazer no Passando a Limpo para uma boa conversa, com certeza, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Me ensinaram que não se diz ex-ministro, se diz ministro aposentado, Marco Aurélio Mello. E, ministro, o assunto que está muito em moda hoje é essa questão de mais poderes dado à Justiça Eleitoral, por conta de fake news e por todas as acusações que vem acontecendo na campanha. Essa justiça poderia estar se excedendo. Tem, inclusive, um depoimento seu que seria requentado para aparecer aí numa campanha, mas eles, então, proibiram que isso fosse colocado. Eu lhe pergunto, de princípio, lhe ofende essa decisão de tirar a sua opinião? Olha, o que ocorreu? Eu examinei a decisão do ministro Seu Severino e na decisão ele não versou a retirada da minha fala. Aliás, a minha fala não foi a qualquer campanha eleitoral, foi a Bandeirantes e eu disse o que realmente ocorreu. Ou seja, no processo crime, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi absolvido. O Supremo não o inocentou. O Supremo não entrou no mérito da controvérsia. Ele assentou contra o meu voto, à época, a incompetência da 13ª Vara de Curitiba e anulou o processo, determinando a remessa ao juízo federal daqui de Brasília. Foi o que ocorreu. Agora, quando executaram a decisão do ministro Severino, eles acabaram por apagar uma parte da minha fala e ela ficou capenga, portanto, não ficou completa. Agora, o que falei, repito, e falei a veículo de comunicação, não a esta ou aquela campanha. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi inocentado pelo Supremo. O Supremo anulou o processo crime. Essa foi a decisão. Vamos então com Romualdo de Souza, que está em Brasília. Aurélio Mello, bom dia para o senhor. Analisando o que está sendo chamado, ministro, de superpoderes ao Tribunal Superior Eleitoral e até ao presidente da Corte, eu pergunto ao senhor, está correta essa história da Justiça Eleitoral correr contra o tempo, já que se for nos escaninhos normais da Justiça, não vai conseguir derrubar uma só, ministro? Uma só notícia falsa, uma fake news, ou melhor, na linguagem popular, uma notícia mentirosa? Olha, nós precisamos perceber a realidade. A internet, em termos de redes sociais, ela é incontrolável. E, de qualquer forma, está na Constituição Federal a liberdade de comunicação. Possível ofendido deve recorrer ao Judiciário. E aí, se for o caso, o Judiciário reconheceu o direito de resposta. Fora isso, é realmente um retrocesso, de um saudosismo enorme, considerado regime de exceção. Agora, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, eu passei por lá 4 vezes e fui presidente 3 vezes, sempre foi uma atuação minimalista. Jamais foi uma atuação trepidante quanto ao certame. Nós devemos deixar que realmente as coisas aconteçam. E o eleitor, o cidadão, não é um tutelado em si do Judiciário. O Judiciário atua, vou repetir, mediante provocação, e aí observa o figurino legal. Ministro Marco Aurélio Mello, se eu falar agora com Wagner Gomes, e aproveitando esse assunto do TSE, que Romualdo levantou direto de Brasília, eu queria que o senhor comentasse a mais recente decisão da ministra do TSE, Maria Cláudia Buchianieri, que acolheu o recurso pedido pela campanha de Jair Bolsonaro e suspendeu ontem ainda os direitos de resposta concedidos ao ex-presidente Lula,
que totalizavam 164 inserções de 30 segundos no que seria originalmente parte do programa televisivo do atual presidente candidato à reeleição. Somando a essa penalidade, nós temos também outra decisão do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, apontando mais 20 inserções que deveriam ser destinadas como direito de resposta à candidatura de Lula, pelo fato de o opositor o apontar nessas inserções como ladrão e corrupto. Somando, são 184 inserções que seriam suspensas ou dadas como direito de resposta ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria que o senhor falasse para o nosso ouvinte como é que se dá essa dosimetria, ministro Marco Aurélio Mello, porque é algo assustador. Se de fato o plenário decidir que a ministra Maria Cláudia Bucchianieri tem razão, né, o candidato Jair Bolsonaro praticamente vai ficar sem inserções de 30 segundos durante o restante da campanha, ministro. A ministra já recuou na atuação primeira. E o que deve prevalecer é a razoabilidade. Não se pode chegar a um ponto de se excluir praticamente a propaganda eleitoral de um certo segmento que está na disputa. Ela percebeu isso e cumpre ao juiz, ao magistrado, tão logo convencido de assistir maior razão à tese inicialmente repudiada, evoluir, dando a mão à palmatória. A evolução dela eu entendi como dentro da razoabilidade e consentânea com a ordem natural em si da disputa eleitoral. Agora, nós sabemos que numa disputa eleitoral, né, às vezes se exacerba certas colocações. E aí nós temos no Código, na legislação de regência das eleições, nós temos o direito de resposta. Fora isso, eu continuo dizendo que a internet, o que ocorre nas redes sociais, é inafastável, é incontrolável, e que se deve sobrepor a mentira, a notícia falsa, à verdade. Foi assim que nós concluímos, inclusive em seminário que eu coordenei no UniCeub, e lá eu presido o Instituto de Cidadania, Instituto UniCeub de Cidadania. Ou seja, a liberdade na veiculação de ideias é básico na República e se tem as consequências jurídicas. Agora, coibir essa liberdade é um passo demasiadamente largo que não deve ser dado. Fernando Castilho. Bom dia, ministro. Eu tenho uma curiosidade para saber a opinião do ministro que, como o senhor disse, já passou pelo TCE e já o presidiu, assim como uma presença marcante no STF, onde hoje o ministro aposentado Marco Aurélio, quando olha para o futuro, enxerga em que essa nova realidade de campanhas políticas, essa nova realidade do embate eleitoral vai nos conduzir. E aí eu queria perguntar o seguinte: qual pode ser a contribuição do judiciário, na sua visão, para organizar, uma palavra simples, essa conversa daqui para frente? Porque essa talvez agora seja o maior interesse, né? Por onde nós devemos caminhar. Olha, buscar, acima de tudo, a temperança. Buscar realmente uma atuação de absoluta equidistância, consideradas as forças em disputas, e coordenar o pleito eleitoral da forma menos trepidante possível. Não deve ser a justiça eleitoral no pleito protagonista, ela deve ser simplesmente coordenadora. E a minha esperança está nisso. Eu sou um homem otimista, que sempre presumo o melhor, o que normalmente ocorre. E o que nós constatamos hoje é o excepcional, ou seja, uma tentativa, que a meu ver será infrutífera, de intervenção muito grande quanto à propaganda eleitoral e quanto ao que é versado nas redes sociais.
Ministro, esse ponto levantado por Fernando Castilho é muito interessante. Eu estava pensando exatamente nisso esta semana, evidentemente acompanhando a decisão do ministro Alexandre de Moraes de cobrar celeridade e determinar também punições mais severas às mídias sociais que não retiram do ar imediatamente as decisões da Justiça Eleitoral. No entendimento do senhor, a Justiça Eleitoral, assim como eu estou pensando, não se preparou para esses novos tempos? Ou seja, não teve a capacidade de perceber que estávamos diante, ou que estamos diante de uma nova realidade no que diz respeito à comunicação, ministro? Da modernidade é muito grande e há procedimentos praticamente incontroláveis. Foi o que eu disse. Eu não vejo como se controlar as redes sociais, a não ser que se parta aí para atos de força, o que não é conveniente em termos de democracia e em termos de Estado Democrático de Direito. Agora, a Justiça Eleitoral deve atuar segundo o que previsto na legislação de regência, sem excessos. Vamos voltar a Brasília. Mais alguma questão com o ministro Marco Aurélio ou Romualdo de Souza? Ministro, por gentileza, analisando agora o que foi proposto pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Claro que quando o senhor esteve no comando da Justiça Eleitoral, o senhor dialogava com todas as partes, mas especificamente, agora que Alexandre de Moraes quer fazer o que a gente chama na linguagem popular, ministro, uma DR, discutir a relação, reunir advogados dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Aos 44 do segundo tempo, num jogo do Flamengo e Botafogo, o senhor acha que ainda dá tempo de fazer essa DR, ministro? Olha, isso depende muito do estágio cultural vivenciado. E há de se compreender que uma coisa é o formal, o que está previsto em si na legislação. Outra coisa é a realidade. Não pode o Tribunal Superior Eleitoral pretender tutelar em si as eleições. Ele coordena as eleições. E uma vez provocado, atua, porque a prestação jurisdicional tem que ser prestada. Isso é o que nós aguardamos da Justiça como um todo, que tanto no Executivo, quanto no Legislativo, quanto no Judiciário, se tire um pouco o pé do acelerador e se busque o entendimento. Ministro, o senhor também entende que essa eleição está mais chafurdada do que as outras, o senhor que já presidiu eleições outras vezes, essa está mais difícil de administrar? Olha, vamos retroagir um pouco. Quando foi ressuscitado politicamente o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, se criou uma polarização indesejável, porque no Brasil nós não temos o que ocorre na América, em que realmente figuram apenas dois partidos e os candidatos dos dois partidos. E aí se inviabilizou o surgimento de um terceiro nome viável, ficando a polarização, então, ou vota a favor da continuidade da governança atual, ou se vota para se trazer de volta ao retorno em si daquele que foi durante 8 anos presidente, que deu as cartas durante mais 6 anos no governo Dilma. A palavra os eleitores, que definirão o que teremos nos próximos anos. Ministro, para a gente fechar, a reeleição é um complicador ou o senhor acha que pode se administrar, pode se continuar com ela? Olha, a reeleição e principalmente sem desincompatibilização, ela se mostra problemática. Agora, claro que é razoável dar-se um segundo mandato àquele que teve um bom exercício no primeiro. Eu votei contra a reeleição, a emenda constitucional que viabilizou a reeleição, mas por um problema formal, é que teria havido suborno de 2 deputados federais. Mas fiquei vencido e o Supremo em si placitou a reeleição. Pronto, ministro Marco Aurélio. Outra vez, a gente lhe agradece a participação, a passagem aqui pelo Passando a Limpo e quer contar com o senhor mais vezes, tá certo? Que passemos o Brasil a limpo e estamos passando. Eu creio que estamos